Ao assumir a presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elegeu como slogan e como o que nós podemos chamar de uma filosofia que ilumina a sua gestão, união e reconstrução. Hoje, acredito que damos mais um passo, um importante passo, para transformar esse desejo inscrito em nossas mentes e corações em políticas concretas para o benefício de toda a população brasileira. E o tema que hoje nos traz aqui não poderia ser mais importante. O Brasil ainda convive com números inaceitáveis da chamada vitimização, e por diversos tipos de violência. Segundo a última pesquisa nacional sobre o tema, publicada em 2013, 32,6% dos brasileiros que vivem em cidades com mais de 15 mil habitantes dizem ter sofrido ao longo da vida algum tipo de crime ou ofensa. Segundo o mesmo estudo, 93% da população acreditava que poderia vir a ser vítima em algum momento da vida. De maneira mais dramática, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve, em 2021, 20,4% dos homicídios do mundo, tendo apenas 2,7% da população mundial. 77,9% das vítimas de homicídio naquele ano, 2021, eram pessoas negras, sendo 91,3% do sexo masculino. Também em 2021, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve 1.341 vítimas de feminicídio e 66.020 vítimas de estupro, sendo que 61,3% dessas últimas tinham até 13 anos de idade. Senhoras e senhores, não restam dúvidas, portanto, sobre as graves violações de direitos humanos envolvidas nos processos de vitimização, que remontam às próprias estruturas de uma sociedade violenta, autoritária e, como procurei mostrar em minha obra acadêmica, atravessada pelo racismo. E, ao contrário do que se quer fazer crer, quando se observa certo senso comum empurrado à sociedade brasileira, o movimento de direitos humanos do Brasil nasce como um movimento voltado para as vítimas de violência. Violência do Estado brasileiro, especialmente. Devemos lembrar, senhoras e senhores, que a ideia de direitos humanos se inscreve na história deste país, inicialmente, justamente para denunciar a vitimização gerada pelos crimes cometidos pela ditadura civil-militar. Na década de 90, a pauta de direitos humanos também passou a ser associada a temas como a luta contra a letalidade e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A luta contra a violência de que são vítimas as mulheres e o enfrentamento à violência no campo e ao trabalho escravo também se configuraram como agendas importantes na luta pelos direitos humanos. Ao longo do tempo, somaram-se a essas pautas outras, como o enfrentamento a grupos de extermínio, a luta contra a violência policial, o antirracismo, a luta pelos direitos da população LGBTQIA+. Como se sabe, todas essas pautas tornaram-se pautas de direitos humanos. E eu acrescentaria também aqui a luta pelos direitos da população em situação de rua. Vejam, senhoras e senhores, que a 7ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 2002, teve, inclusive, como tema central o tema das vítimas de violência, apontando para a centralidade desse tema como tema de direitos humanos. Essa centralidade também está inscrita nas políticas que são geridas diretamente pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, todas elas relacionadas às vítimas de violência. Falo aqui, senhoras e senhores, do Disque 100, falo também de um programa que é muito importante para o Brasil, mas que deveria nos envergonhar, todos nós, e vejam que coisa impressionante. O Brasil precisa, e precisa mesmo, de um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Senhoras e senhores, nós vivemos num país que precisa ter um programa de crianças e adolescentes que são ameaçados de morte. Temos também o programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas e do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Esses programas todos, eles demonstram como o Estado brasileiro ele precisou criar algumas estruturas e criar certas institucionalidades
para lidar com as mazelas que constituem a sociedade brasileira e que a todo tempo se nos apresentam diante de nós. Como se vê, senhoras e senhores, a tentativa de criar uma pretensa tensão entre direitos humanos e direitos das vítimas não resiste aos fatos históricos presentes, aos fatos históricos passados, e não resiste ao propósito cristalino das nossas lutas que ilumina nosso caminho em direção ao futuro renovado para o nosso país. Mas se estamos aqui hoje, é porque nos falta avançar. O Brasil não possui hoje um instrumento legal de referência sobre os direitos das vítimas de violência, o que nos coloca um passo atrás de experiências internacionais importantes, como a da União Europeia, da Inglaterra, da Espanha, do México, da Colômbia, para ficar em poucos exemplos. Nesse sentido, é preciso saudar iniciativas como a Resolução 243 de 2021, deste Conselho Nacional do Ministério Público, que avança no sentido de tentar conferir ao tema a materialidade jurídica necessária para a proteção das pessoas. Senhoras e senhores, estamos aqui como pessoas que têm um dever fundamental com o Brasil, portanto, nós precisamos admitir, e acho, se me permite dizê-lo, procurador, que o fato de estarmos aqui hoje sinaliza para um avanço, mas sinaliza também para um reconhecimento de que o Brasil, o Estado brasileiro, também produz as vítimas. O Estado brasileiro, no seu modo de funcionamento, e falo das instituições, todas elas políticas, as instituições político-jurídicas, nós produzimos as vítimas. Portanto, é da nossa responsabilidade também lidar com o acolhimento, lidar também com formas de vitimização e de também, é importante dizer isso, de não revitimização, porque isso ocorre muitas vezes. Quando vamos tratar do problema, nós, às vezes, revitimizamos pessoas que já são vítimas de violência. E o Estado brasileiro tem agido dessa forma. Então, que hoje seja o momento para que nós... Veja, nós estamos assinando um protocolo hoje, que muito me orgulha, mas eu espero que esse seja apenas um primeiro passo para um avanço de uma relação entre as instituições de direitos humanos, o Ministério Público, que acredito eu que é também uma instituição promotora dos direitos humanos e que deve cada vez mais avançar nesse sentido. Em segundo lugar, nossos grandes sistemas de políticas públicas ainda não possuem os mecanismos institucionais, os conceitos e os recursos necessários para intervir de modo sistemático sobre o tema. É preciso integrar o SUS, o SUAS e o sistema educacional brasileiro na reparação e nos cuidados às vítimas de violência. E é esse debate que nós queremos puxar dentro do governo federal, e falo aqui na condição de ministro de Estado dos Direitos Humanos da Cidadania. E o instrumento que hoje firmamos, repito, é um passo inequívoco nessa direção. Queremos, por meio desse instrumento, saber do que já existe, porque, às vezes, nós temos essa dificuldade também. Há uma série de iniciativas que estão sendo tomadas de maneira isolada e nós não temos o conhecimento de tais iniciativas. Existem iniciativas que, muitas vezes, precisam ser nacionalizadas, que são iniciativas regionais, que são iniciativas locais, e que precisam ser trazidas para o centro do debate nacional. E não por outro motivo, que dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nós criamos um Fórum Nacional de Gestores e Gestores de Direitos Humanos do Brasil todo, para que essas experiências elas possam ser compartilhadas e possam se tornar uma política pública de caráter nacional. Então, vejam que, como eu já disse, que nós queremos saber do que já existe, formular protocolos e também trabalhar do ponto de vista da formulação de conceitos. Isso é importante. Conceitos jurídicos fundamentais que possam movimentar o governo federal e também ajudar na capacitação de agentes públicos para prestar todo o auxílio e todo o cuidado que as vítimas necessitam. Queremos transformar o direito administrativo brasileiro em um direito que assuma o princípio do cuidado com a vida humana, em toda a sua diversidade. Ou seja, senhoras e senhores, está na hora também da gente fazer uma virada conceitual, se permitem dizê-lo. O direito administrativo, que é tido como um direito de contenção, um direito que limita a ação do Estado sobre os direitos individuais, precisa se tornar, mais do que isso, um direito de contenção, precisa se tornar um direito de acolhimento, um direito que promova o cuidado do Estado em relação àqueles que são os cidadãos brasileiros e, principalmente, àqueles que são os mais vulnerabilizados. Nesse processo, sabemos que precisamos estar vigilantes. Há quem queira usar a dor das famílias, e há,
nós sabemos disso, há quem queira usar a dor das famílias brasileiras para validar posições autoritárias, preconceituosas e violadoras de direitos humanos. Há quem queira usar a dor das famílias de vítimas, especialmente dos agentes, dos trabalhadores da segurança pública do Estado, para validar posições autoritárias, preconceituosas e violadoras de direitos humanos, eu repito. Isso jamais iremos permitir. Defender as vítimas de violência, violência essa muitas vezes perpetrada, como eu já disse, pelo próprio Estado, não pode significar o reforço de uma lógica autoritária, punitivista, racista, em suas consequências, criminógena, como mostra a literatura sobre o tema. Nosso mote é o mote do cuidado, da reparação e da prevenção. É o mote do respeito absoluto pelos direitos humanos, sem os quais a defesa das vítimas de violência converte-se em um mero pretexto para o aprofundamento da lógica de uma sociedade violenta, baseada no autoritarismo, na dependência econômica e no racismo.